A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Deus tem uma palavra para você neste dia. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus quer tratar conosco neste dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificação ou para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Graças a Deus. Aqui está o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus é realizado no casamento. Esta é uma festa de casamento. E é uma festa de casamento dos judeus. E esta festa, ela geralmente acontecia durante uma semana. Era o terceiro dia. E tanto Maria como Jesus e os discípulos estavam na festa porque foram convidados. O texto vai relatar, quando nós lemos, que havia um problema neste casamento. Não era nem com o noivo, e não era com a noiva, e nem com os convidados. Mas a situação que estava acontecendo neste casamento era que era o terceiro dia, mas a festa ainda tinha mais 4 dias para acontecer. E acabou o vinho. O vinho representava para eles a alegria. O vinho representava a satisfação, o desejo de sensação de estar bem, sorriso, das danças, da alegria para esta festa dos judeus. Mas acabou o vinho. E acabando o vinho, a notícia se espalhou para todos os convidados. Certamente alguém foi tomar ou pegar o vinho e quando chegou, recebeu esta notícia: olha, não tem mais vinho. E esta pessoa, ou este convidado, saiu divulgando esta informação para todos. Ao ponto que chegou esta informação para Maria, que era mãe de Jesus. E quando Maria recebe esta informação, já entendendo quem era o seu filho, já entendendo a intimidade que o seu filho tinha com o próprio Deus, Maria anuncia a Jesus esta informação que tinha acabado o vinho. Além de anunciar, e Jesus naquele momento dizer: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus estava falando dos acontecimentos futuros. Mas o caso aqui, o caso bem relatado neste texto é a falta que estava tendo naquele casamento do vinho e certamente da insatisfação de alguns convidados, porque a alegria daquele vinho, ou a alegria daquele casamento,
tinha acabado. Interessante que quando nós podemos ver a ação de Maria, e Maria tem uma ação neste momento, a mãe de Jesus, ela tem uma ação de chamar os empregados, e ela chama os empregados e dá uma ordem aos empregados. E ela diz assim, olha, para os empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. Possivelmente havia uma intimidade, não é, daquela família onde estava sendo realizado o casamento com Maria. Certamente ela deveria conhecer os empregados daquela casa para poder tratar desta maneira. Mas ela não mandou os empregados fazer tudo aquele que disser e que ia dizer a Jesus para qualquer pessoa, mas ela levou os empregados ao próprio Filho, a Jesus. E Jesus dá uma ordem, porque naquele lugar estava postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia de 2 a 3 metretas. Isso é uma medida grega, não é? Possivelmente 102 litros de água em cada talha como essa. Jesus, ele, quando recebe as talhas, ou quando os empregados chegam a ele até as talhas, com as talhas, Jesus vai dar agora uma ordem. Cabia a eles a obedecer ou cabia a eles a desobedecer a ordem de Jesus. Jesus diz para eles assim: enchei de água essas talhas. A gente vai tratar aqui da obediência a Cristo, da obediência à voz do seu Deus. A gente vê aqui um exemplo da obediência dos empregados. Mesmo sem saber o que ia acontecer, mas eles foram suficientemente obedientes para obedecer à voz de Jesus. Trouxeram as talhas e agora ele enche as talhas com água, como Jesus assim tinha ordenado. E me chama a atenção, quando eu vejo esta ação dos empregados obedecendo a voz de Jesus, que muitas vezes as bênçãos elas demoram a chegar por falta da obediência. E obedecer a Jesus às vezes se torna um pouco difícil, porque às vezes é preciso a gente renunciar a algumas coisas. E a gente só passa a obedecer Jesus no ato de humildade. A exaltação vai fazer com que a gente não baixe a guarda para a voz do Senhor. E muitos esperam em filas muito longas por ter saído do lugar, por ter desobedecido ao Senhor, tem que voltar para a fila novamente para poder encher as talhas. Um outro ponto importante nesse texto é que eles poderiam encher as talhas pela metade, porque eles depois precisariam carregar as talhas com água. Mas o texto vai dizer que eles encheram as talhas até em cima. Isto é, trazendo como aplicação para a nossa vida um ato de fé. Qual é o tamanho da sua fé? O texto vai dizer que mesmo que a sua fé seja tamanho de um grão de mostarda, e é muito pequeno, você pode dar uma ordem aos montes e os montes ser transportados de um lugar para o outro. Mas às vezes a nossa fé é uma fé limitada em nós mesmos. Para Deus não há limite para o que Ele possa fazer. Em Lucas capítulo 1 e 37, o texto vai dizer que para o Deus que nós servimos não há impossível, não há nada impossível. Aquilo que é limitado para você, aquilo que possivelmente está limitado ao seu pensamento, não é? Para Deus não é limitado. Não existe limite para as ações de Deus. Não existe dificuldade para as ações de Deus. Não existe infinito para as ações de Deus.
ele faz o que ele quer, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele faz parar o sol, ele faz o mar vermelho abrir, ele derruba gigante que é quase impossível derrubar para atender à necessidade daqueles que o buscam. Mas neste fato aqui, a vontade de atender a necessidade do casamento era muito grande. Os empregados, entendendo isso, eles encheram as talhas de água até em cima, como diz o texto. E depois que eles encheram-nas até em cima, Jesus dá uma outra ordem para eles. E diz assim: tirai agora e levai ao mestre-sala. A gente aprende um outro fato, que é a questão da caminhada. Porque da onde eles estavam para o mestre-sala, ele tinha que primeiro levar as talhas ou nas costas, ou sobre um carro de madeira, não sei, mas aquela talha precisaria ser transportada, geralmente era carregado nas costas. E esta caminhada, porque a mudança da água para o vinho não foi no ato que eles encheram as talhas, não foi. Mas a mudança da água para o vinho foi no ato que eles começaram a caminhar. Foi na ação, em movimento destes empregados, que a água começou a ser transformada em vinho. E aí cabe a cada um de nós um esforço na nossa caminhada. E aí eu vou motivar a sua fé através da palavra e dizer assim para você: olhe, não desista, não volte, não recue, não largue as armas agora, mas persevere, vá em frente, levante a sua cabeça, continue caminhando mesmo diante das adversidades, continue caminhando mesmo diante das suas limitações. Eu não sei se um desses empregados estavam doentes, eu não sei, a Bíblia não relata isso, mas vamos lá que um desses empregados estivesse doente e eles tivessem que levar essas talhas até os mestres-sala. Então, na caminhada deles, no movimento deles até o mestre-sala, a água que era água agora, ela começa a se transformar em vinho. É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui desta caminhada de transformação da água em vinho. O outro ponto que nós aprendemos é que muitas vezes nós estamos carregando a água, e para que ela possa ser transformada em vinho, não para atender a nossa necessidade, mas para atender a necessidade de alguém. O casamento não era deles, dos empregados. A festa não era dos empregados. Eles eram apenas empregados. Ele poderia dizer: não, eu não vou carregar talhas de água, eu não vou levar nada para o mestre-sala, a festa não é minha. Mas eles estavam carregando para beneficiar um casamento. Eles sabiam quanto era importante os convidados poder ter o vinho para tomar. Era a alegria daquele lugar que estava em jogo. Era a alegria daquela festa que precisava acontecer. E eles precisavam levar. E me chama a atenção que muitas vezes nós levamos talhas de águas para beneficiar alguém com vinho, com alegria. Através da oração, você busca por alguém, você vai à igreja por alguém, você se consagra por alguém, você está suportando possivelmente uma adversidade, uma dificuldade de ter alguém próximo de você tão trabalhoso, mas você continua perseverando por esta pessoa, você continua caminhando por esta pessoa. Então a palavra de exortação para você neste dia é: não desista, continue carregando as talhas de água, porque ela vai ser transformada em vinho e alegria para a pessoa que você está caminhando para buscar. Quando as talhas chegam, o mestre-sala, o texto vai dizer que logo o mestre-sala provou a água, e o texto vai dizer assim: provou a água feita em vinho, H2O, agora transformada em vinho. E vai dizer o texto:
e não sabendo de onde viera, porque o Deus que a gente serve, ele é Deus de surpresa. Você crê que o Deus que você serve, ele pode lhe surpreender neste dia? Ele pode lhe surpreender neste dia? Ele pode, porque você não sabe de onde vai vir. O mestre Sala não sabia de onde veio aquele vinho, mas ele sabia que o vinho estava lá. Às vezes não é importante a gente saber, não é, de onde vem, mas é importante que Deus fez com que chegasse até você. E Deus vai fazer chegar até você aquilo que você está precisando. Mas ele, diz o texto, não sabendo de onde viera, e quem sabia da onde veio aquele vinho e como aconteceu a mudança, eram os empregados. Porque a gente aprende também aqui que muitas vezes para a gente servir a alguém, não é preciso a gente dizer da onde veio, como conseguiu, porque alguém vai lhe perguntar como aconteceu, como foi isso, como você conseguiu, de onde veio isso. Isso é notório as pessoas perguntar. Isto é fato que vai acontecer. Quando o vinho chegar, alguém vai perguntar para você, como foi isso? Não tinha vinho, não tinha alegria, a festa estava para acabar. E como aconteceu isto? Surpresa de Deus. Deus quis fazer uma surpresa. Mas agora, o mestre Sala, ele chama o noivo para saber o que é que estava acontecendo, porque até então ele não sabia de onde vinha aquele vinho, e o noivo não tinha um comunicado que tinha um vinho guardado e o melhor vinho guardado. O noivo não tinha, ele não tinha recebido esta informação. Por isso que ele pergunta ao noivo, agora esposo, porque era casamento. Ele vai dizer assim, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, aí coloca o vinho. É normal isso, né? Geralmente você coloca, eu não digo que todas as festas, mas tem lógica o que ele está falando. Porque depois que começa a se tomar os primeiros copos de bebida ou de refrigerante, o que vem depois é só um complemento. Porque você já tomou, né, alguns refrigerantes que satisfez você. As bebidas, ela enche a gente. E possivelmente, se ele coloca as melhores bebidas, porque é a primeira impressão, né? E a primeira impressão, na verdade, me parece que é a que vale, é a que fica. Seria mais interessante, mas o mestre Sala possivelmente chamou o esposo no tom de reclamação. E disse, como é que pode, rapaz? Geralmente a gente coloca o melhor vinho para servir primeiro, e você botou o inferior para servir primeiro? Aonde estava este vinho? É interessante que as coisas de Deus para a nossa vida, ela surpreende as pessoas. As coisas de Deus, quando chega para a gente, às vezes ela demora a chegar, porque tudo é um processo. Tudo é uma caminhada para a transformação. Mas quando elas chegam, alguém se surpreende com a qualidade daquilo que chegou. Porque Deus não vai dar nada a você de taco. Deus não vai lhe entregar metade. Deus não vai lhe entregar um odre furado. Deus não vai lhe entregar um pano cheio de remendo, não. Deus vai lhe dar o melhor. Aquilo que Deus tem reservado para você é o melhor. Alguém vai provar, alguém vai andar, alguém vai caminhar, alguém vai ver aquilo que Deus vai lhe conceder. É por isso que há uma surpresa do mestre Sala. Ô rapaz, como é que você deixou o melhor vinho para depois? Porque o melhor vinho sempre vem depois mesmo, na nossa caminhada. Precisamos tomar às vezes o primeiro vinho que ele é amargo, que me parece que ele tem gosto de fel. Mas depois
as coisas elas começam a fazer efeito, porque aquilo que Deus está fazendo hoje, tu não está entendendo. Aquilo que está acontecendo na tua vida, tu não está entendendo. Mas aquilo que tu não estás sabendo hoje, amanhã tu saberás. E aí tu vais agradecer. E aí tu vai ver o que Deus ele vai fazer. Que esta palavra ela seja introduzida na tua vida. Procure ser obediente como os empregados forem. Procure ter a sua fé acrescentada por Deus e alimente a sua fé através desta palavra, porque a recompensa de Deus através da obediência. Tem vinho bom, tem alegria chegando, tem coisa nova chegando, tem coisa boa vindo aí para a sua vida. Que Deus abençoe o seu viver. Eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, dê um like, porque sempre que a gente estiver gravando uma nova palavra, uma nova mensagem, você será o primeiro a receber. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Certamente deve ter alguém neste momento precisando ouvir esta palavra, precisando ouvir esta mensagem. Então compartilhe o máximo que você puder este vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e a Dalp Peixinhos, pois nós coordenamos ali aquela área, e bata o sino para que você possa receber todas as informações da nossa igreja. Que Deus abençoe você e eu quero fazer oração pela tua vida. Soberano e eterno Deus, meu Pai celestial, Deus grande, Deus maravilhoso, sou grato ao Senhor pela sua bondade, sou grato pela sua graça e sou grato pelo seu amor. Meu Deus, eu quero pedir por cada um que ouviu esta palavra, que esta palavra ela tenha direção, que esta palavra gere vida em muitas vidas, Senhor, que ela chegue em outro país, que esta palavra ela vá bem adiante, Deus, e alcance aquele que está sem esperança, e alcance aquele que possivelmente, neste momento, está precisando de uma palavra de exortação. Que chegue coisas boas, que o vinho da alegria, que a alegria de ter o Senhor na nossa vida, porque ter o Senhor na nossa vida nos faz ser feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe